O milagre que salvou a minha filha, a história de Aline e a proteína alveolar. Aline segurava o laudo médico com as mãos trêmulas, as letras borradas pelas lágrimas que não conseguia conter. Proteínose alveolar pulmonar. Doença rara. Prognóstico reservado. O médico havia sido claro: sua filha de apenas 5 anos, Sofia, tinha uma doença que enchia os pulmões de uma substância leitosa, impedindo-a de respirar direito. Sem tratamento, a criança poderia sufocar lentamente. E o pior, o remédio mais eficaz custava mais de R$ 20.000 por mês, um valor impossível para uma mãe solteira que mal conseguia pagar o aluguel. Meu Deus, o que eu vou fazer? Aline chorava no corredor do hospital, enquanto Sofia, pálida e fraca, dormia no colo, conectada a um oxigênio portátil. Ela já havia batido em todas as portas: SUS, ONGs, empréstimos bancários. Nada adiantara. Até que, em um dia de desespero, uma colega de trabalho, Dona Maria, lhe estendeu um panfleto amarelo com os dizeres: Deus tem a solução. Venha à Igreja Universal do Reino de Deus. Aline, eu já vi milagres lá. Pessoas com câncer, dívidas, depressão. Deus cura. Disse Dona Maria, com uma convicção que Aline nunca havia visto antes. Ela hesitou. Não era de frequentar igrejas, mas o que tinha a perder? O primeiro passo, chegando à igreja. Naquela noite, Aline entrou na Igreja Universal da sua cidade, carregando Sofia nos braços. O lugar estava cheio, o som dos louvores vibrava nas paredes, e ela sentiu algo diferente no ar, uma energia que não conseguia explicar. Um pastor se aproximou, colocou a mão em seu ombro e perguntou: Filha, o que te traz aqui hoje? E Aline, pela primeira vez em meses, desabafou. Contou sobre a doença da filha, as contas atrasadas, a sensação de que o mundo estava desabando. O pastor ouviu tudo, depois olhou nos seus olhos e disse: Deus não abandonou você. Essa doença tem nome, mas a cura também tem: Jesus. Naquele momento, Aline não entendeu muito bem, mas algo dentro dela acendeu. Talvez fosse esperança. A corrente de oração e a fogueira santa. Os dias seguintes foram de luta. Aline começou a frequentar as reuniões de terça-feira, a corrente de oração, onde centenas de pessoas se uniam em clamor. Ela via gente sendo libertada de vícios, casais se reconciliando, doentes recebendo cura. E sempre ouvia o pastor dizer: a fé sem obras é morta. Se você quer o milagre, tem que fazer a sua parte. Ela não tinha dinheiro, mas começou a separar o dízimo, mesmo que fossem apenas algumas moedas. Participou da campanha dos 7 pães e 7 peixes, jejuou, orou de madrugada. Em uma fogueira santa, o pastor ungiu Sofia com óleo consagrado e declarou: Em nome de Jesus, essa doença sai agora. Os pulmões dessa criança serão restaurados. Aline sentiu algo estranho. Sofia, que antes mal conseguia ficar de pé, respirou fundo, como se um peso tivesse saído do seu peito. Mas o médico ainda não tinha dado alta. A batalha continuava. O milagre no altar. Foi em uma vigília de oração que tudo mudou. Aline estava exausta, mas decidiu ficar até o fim. Às 3 horas da manhã, o pastor chamou os enfermos ao altar. Ela levou Sofia, que tossia sem parar, os lábios arroxados pela falta de oxigênio. Senhor, eu não aguento mais ver minha filha assim. Aline gritou em lágrimas, ajoelhada. O pastor impôs as mãos sobre Sofia e começou a orar com autoridade. Espírito de doença, sai agora em nome de Jesus. Os pulmões dessa criança serão limpos pelo sangue do Cordeiro. De repente, Sofia abriu os olhos, olhou para a mãe e disse, com uma voz clara que Aline não ouvia há meses: Mãe, eu tô com fome. Aline não acreditou. Levou a mão ao peito da filha e sentiu, a respiração estava normal. Normal. Ela correu para o hospital no dia seguinte. Os médicos ficaram estarrecidos. Os exames mostravam os pulmões de Sofia completamente limpos. Não havia mais traços da proteína que a sufocava. Isso não tem explicação médica, disse o pneumologista, coçando a cabeça. Aline sorriu. Tem sim. Chama-se milagre. A lição que mudou tudo. Hoje, Sofia tem 7 anos, corre, brinca e não precisa mais de oxigênio. Aline se tornou dizimista fiel,
participa das campanhas e sempre que pode, dá seu testemunho no altar. Eu aprendi que Deus não olha para o que a gente tem, mas para a fé que a gente entrega, diz ela, emocionada. Muitas vezes, a gente acha que o problema é grande demais, mas quando a gente coloca Deus na frente, Ele faz o impossível. E sempre que alguém pergunta como conseguiu, ela responde com um sorriso. Na Igreja Universal, eu encontrei a Deus. E Deus não falha. No domingo seguinte, a igreja estava lotada. O pastor anunciou que haveria um momento especial de testemunhos, e Aline sentiu o coração acelerar. Sofia, sentada ao seu lado com um vestido rosa e uma fita no cabelo, puxou sua mão e sussurrou: Mãe, hoje eu quero falar também. Aline olhou para a filha, surpresa. Sofia nunca tinha subido ao altar antes. Mas aquele brilho nos olhos da menina era o mesmo que ela via toda vez que a filha contava sobre o dia em que Jesus tirou a dor do peito dela. Claro, meu amor, Aline respondeu, apertando sua mãozinha. Quando o microfone foi entregue a Aline, ela começou a contar tudo novamente, mas dessa vez, com mais detalhes. Falou das noites em claro, do medo de perder a filha, das orações desesperadas no templo. E então, com voz firme, ela disse: Eu era uma pessoa que só ia à igreja quando as coisas estavam ruins. Achava que Deus só servia para emergências. Mas hoje eu sei, Ele quer estar conosco todos os dias. E quando a gente confia nele de verdade, Ele faz mais do que a gente pede. Foi então que Sofia se levantou, subiu os degraus do altar com passos pequenos mas determinados, e pediu o microfone. A igreja inteira sorriu. Alguns até riram de emoção ao ver aquela criança tão pequena, tão cheia de vida, que poucos meses antes estava presa a uma máscara de oxigênio. Eu estava doente, disse Sofia, com a voz fininha. Mas a tia obreira falou para minha mãe não desistir. Aí a gente orou, e o Jesus me curou. Agora eu posso correr, pular, brincar, e até ganhei um cachorrinho. A igreja explodiu em risos e aplausos. O pastor, com os olhos brilhando, se ajoelhou na frente dela e perguntou: E o que você aprendeu com isso, Sofia? Ela pensou por um segundo, depois respondeu com uma sabedoria que parecia vir de muito além de seus 7 anos. Que Deus é bom. E que quando a gente obedece, Ele faz coisa bonita. Aline não segurou as lágrimas. Aquela menina, que os médicos tinham dado como caso perdido, agora estava ali, ensinando adultos sobre fé. Depois do culto, uma mulher se aproximou de Aline com os olhos cheios d'água. Era uma mãe que há meses lutava contra um diagnóstico grave do filho. Como você conseguiu? Perguntou ela, segurando um lenço. Aline abraçou-a forte e respondeu: Vem comigo. Eu te levo até o altar. E assim, mais uma história de fé começou a ser escrita. Porque na CCB, não é só Sofia que foi curada. É a fé de uma mãe que foi renovada. É uma igreja que não desiste de ninguém. É um Deus que, quando a gente menos espera, mostra que está no controle. E o melhor de tudo: essa história não acabou. Todos os dias, em algum lugar, alguém está descobrindo que, quando a última esperança se vai, é aí que Deus começa a agir. A mulher se chamava Marisa. Seu filho, Lucas, tinha apenas 7 anos quando os médicos descobriram um tumor agressivo no cérebro. As palavras dos especialistas eram duras: fazemos o que podemos, mas prepare-se para o pior. Ela já tinha ouvido isso antes, quando o marido a deixou sozinha com o menino, dizendo que não aguentava mais ver o filho sofrer. Marisa se sentia como se estivesse afundando em um mar escuro, sem nenhuma tábua de salvação. Mas naquela noite, no templo da CCB, algo mudou. Enquanto Aline a levava pelo corredor, entre os irmãos que cantavam hinos de gratidão, Marisa sentiu uma paz que não vinha dela. Não era a calma da resignação, mas uma certeza estranha, como se alguém tivesse sussurrado em seu coração: confie em mim. No altar, ela ajoelhou-se e chorou como nunca. Não foram lágrimas de desespero, mas de entrega. Os obreiros oraram por ela, impuseram as mãos sobre sua cabeça, e Marisa sentiu uma corrente quente percorrer seu corpo, como se algo pesado estivesse saindo dela. Quando se levantou, seus olhos ainda estavam úmidos, mas o medo tinha sumido. Eu não sei como, mas eu sei que meu filho vai sarar, ela disse a Aline, com uma voz firme que nem ela reconhecia. No dia seguinte, Marisa levou Lucas ao hospital para mais um exame de rotina.
Os médicos franziram a testa ao ver os resultados. Isso não faz sentido, murmurou o neuro-oncologista, comparando as imagens com as anteriores. O tumor regrediu. E não é uma regredição pequena, é como se tivesse sumido. Marisa não gritou. Não pulou de alegria. Ela apenas fechou os olhos e sussurrou: "Obrigada, Senhor." Porque ela já sabia. Já tinha sentido aquele milagre antes mesmo de vê-lo. Quando voltou à igreja no domingo seguinte, foi ela quem subiu ao púlpito para dar o testemunho. Com Lucas ao seu lado, sorridente e cheio de vida, ela contou como Deus tinha transformado sua dor em milagre. "Eu pensei que estava sozinha", ela disse, olhando para a congregação. "Mas Deus usou essa igreja, usou a irmã Aline, usou cada oração para me mostrar que Ele nunca me abandonou." No fundo do templo, uma jovem mãe com um bebê nos braços chorava em silêncio. Seu filho tinha nascido com uma doença rara, e os médicos diziam que ele não viveria além dos 2 anos. Enquanto ouvia Marisa falar, ela sentiu algo mexer dentro dela. Não era esperança apenas, era uma certeza. E assim, como uma pedra jogada em um lago, o milagre de Lucas criou ondas que alcançaram outros corações. Porque na CCB, a fé não é só uma palavra bonita nos hinos. É algo vivo, que respira nos testemunhos, que se multiplica nos altares, que transforma vidas quando todo mundo já desistiu. E Deus, que não se impressiona com diagnósticos nem com estatísticas, continua escrevendo histórias como a de Sofia, como a de Lucas, como a de tantos outros que descobrem, no meio da tempestade, que a última palavra nunca é do medo. É dele. Sempre foi. Naquele mesmo culto, enquanto a irmã Marisa ainda falava sobre o milagre de Lucas, uma mulher chamada Ana se levantou tremendo dos pés à cabeça. Ela não tinha planejado se manifestar, mas algo dentro dela não a deixava ficar quieta. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela segurou com força a mão do marido, Pedro, que a olhou com surpresa, mas entendendo aquele momento. "Irmãos, eu não posso ficar calada", disse Ana, com a voz embargada. "Há 3 anos, os médicos disseram que eu nunca mais iria engravidar. Fiz exames, tratamentos, orações em outros lugares, nada adiantou. Até que, há 6 meses, uma irmã aqui da igreja me chamou para orar no altar. Ela nem sabia da minha dor, mas Deus sabia. E naquela noite, eu senti uma paz que não sentia há anos." O templo ficou em silêncio. Até as crianças pareciam entender que aquele era um momento sagrado. "Semana passada, fiz o exame. Estou grávida. De gêmeos." Um grito de alegria explodiu na congregação. Muitas mulheres se levantaram, chorando, como se aquele milagre fosse delas também. Pedro, que sempre havia sido um homem de poucas palavras, abraçou a esposa com força, sussurrando: "Deus é fiel, meu amor. Ele nunca nos esqueceu." Enquanto o coro entoava um hino de gratidão, do fundo do templo, um jovem chamado Mateus se aproximou do altar. Ele tinha 22 anos e uma história que poucos conheciam. Viciado em drogas desde os 15, havia chegado à igreja arrastado pela mãe, mais por desespero do que por fé. Mas naquela noite, enquanto ouvia os testemunhos, sentiu algo queimar dentro do peito. "Eu não mereço estar aqui", ele confessou, ajoelhando-se diante do pastor. "Mas se Deus pode curar doença, pode abrir o ventre de uma mulher estéril, então Ele pode me libertar também." E ali, entre lágrimas e clamores, Mateus entregou sua vida. Não foi um processo fácil, as noites de abstinência vieram, as tentações bateram à porta, mas a igreja o cercou. Irmãos o visitavam, oravam com ele, lhe davam trabalho na padaria de um diácono. 1 ano depois, Mateus estava batizado, trabalhando honestamente, pela primeira vez em anos, olhando nos olhos da mãe sem ver decepção, mas orgulho. Os milagres na CCB não são coisas distantes, contadas em livros antigos. São como sementes plantadas no chão árido de uma vida quebrada, que de repente brotam onde ninguém mais acreditava. São o abraço apertado de uma mãe que recupera o filho das drogas. O choro de alívio de um pai que recebe o filho de volta, são e salvo, depois de um acidente que os médicos chamavam de sem volta. São os casamentos restaurados, as dívidas pagas, os sonhos que renascem quando tudo parecia perdido. Porque Deus não muda. Ele ainda fala. Ainda cura. Ainda libera. E na CCB, ele encontra um povo que não só acredita nisso, mas vive. Que não só ora, mas age.
que não só chora no altar, mas sai dali para ser resposta de oração na vida de alguém. E assim, como um fogo que não se apaga, as histórias se multiplicam. Cada testemunho vira uma faísca. Cada vida transformada, um convite para quem ainda duvida: vem. Experimenta. Deus não é teoria aqui. Ele é real. Era uma tarde de sábado em uma pequena congregação no interior de São Paulo. O sol batia forte nas paredes brancas do templo, mas dentro, o clima era de expectativa. O irmão Paulo, um homem simples que trabalhava na roça, estava ali com a família, mas seu coração pesava. Há 3 anos, sua filha mais nova, a Ana, de apenas 12 anos, havia sido diagnosticada com uma doença rara nos rins. Os médicos disseram que ela precisaria de um transplante urgente, mas a fila do SUS era longa, e o custo particular, impossível para uma família humilde como a deles. A esposa, Dona Maria, já havia vendido até as joias do casamento para pagar remédios. As noites eram de choro silencioso, enquanto a menina, cada vez mais fraca, pedia só uma coisa: pai, eu quero ir à igreja de novo. Lá eu me sinto melhor. E foi assim, entre lágrimas e fé, que eles chegaram aquele sábado, sem saber que aquele dia mudaria tudo. O culto seguia com os hinos que eles tanto amavam. Quando o pastor chamou os enfermos para a oração, o irmão Paulo hesitou. Já havia levado a filha outras vezes, já havia ungido ela com óleo em casa, já havia jejuado. Mas algo dentro dele dizia: leva ela mais uma vez. Com a ajuda da esposa, ele carregou Ana nos braços até a frente. A menina, pálida e com os olhinhos brilhando de febre, sorriu fraco para o pastor. Irmãos, hoje não é um dia qualquer, disse o pastor, colocando a mão na cabeça de Ana. Deus está aqui, e ele não se importa com diagnósticos. Ele é o mesmo que abriu o Mar Vermelho, que ressuscitou Lázaro, que faz o impossível virar possível. Hoje, ele vai tocar nesta criança. O templo inteiro começou a orar. Alguns choravam, outros levantavam as mãos. De repente, Ana deu um suspiro fundo e abriu os olhos bem grandes. Ela segurou o rosto do pai e falou, com uma voz que não era mais fraca, mas firme: Pai, eu não sinto mais dor. O irmão Paulo sentiu o corpo tremer. Como? Aquela dor que a fazia gemer todas as noites, que a impedia de andar sozinha, tinha sumido? Ele olhou para a esposa, que já chorava sem parar. O pastor, então, fez algo que ninguém esperava. Vamos orar pela cura completa. Mas primeiro, vamos agradecer. Porque Deus já começou. Naquela mesma noite, Ana comeu sem enjoar. No domingo, ela andou até o banheiro sozinha. Na segunda-feira, o irmão Paulo levou ela de volta ao médico, o mesmo que havia dito que ela não duraria mais que 6 meses. Os exames mostravam os rins funcionando normalmente. O médico, incrédulo, pediu novos testes. 3 vezes eles repetiram. O resultado era o mesmo: cura total. Sem explicação médica. Hoje, Ana tem 18 anos. Ela não só está curada, como ajuda na escola dominical da congregação, contando para outras crianças como Deus a salvou. O irmão Paulo e Dona Maria, que quase perderam a esperança, agora são os primeiros a abrir as portas da casa para visitar os doentes, levar um prato de comida para quem está fraco, ou simplesmente sentar ao lado de alguém que precisa de um ombro para chorar. A gente aprendeu uma coisa, diz o irmão Paulo, com os olhos ainda úmidos quando conta a história. Deus não precisa de muito. Ele só precisa de um coração que não desiste. Na CCB, a gente vê isso todo dia. Não é magia, não é sorte. É Deus, mesmo. E Ele não faz acepção de pessoas. Se fez por nós, faz por você também. E assim, mais uma história se junta às milhares que ecoam pelos templos, pelas ruas, pelos lares. Histórias que não são contadas só com palavras, mas com vidas. Porque milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente vive. E na CCB, a cada sábado, a cada oração, a cada mão estendida, o impossível ganha endereço. Na pequena cidade de Tapetininga, no interior de São Paulo, a irmã Maria das Dores já não tinha mais forças para acreditar. Há 5 anos, ela lutava contra uma doença que os médicos chamavam de sem cura. As dores nas juntas eram tão fortes que ela mal conseguia segurar uma colher.
Os remédios só aliviavam por algumas horas, e o desânimo tinha se instalado em seu coração como um hóspede indesejado. Até que, numa tarde de sábado, enquanto assistia ao culto pela televisão, porque nem sair de casa ela conseguia mais, ouviu o pastor dizer algo que a marcou: Deus não muda a situação para a gente orar. A gente ora para Deus mudar a situação. Aquilo foi como uma faísca. Ela não tinha mais lágrimas, mas ainda tinha fé. Mesmo deitada, com o corpo dolorido, levantou as mãos e começou a clamar. Não foram palavras bonitas, nem orações decoradas. Foi um grito de alma: Senhor, o Senhor vê minha dor. Se o Senhor é real, me mostra. Naquela mesma noite, enquanto dormia, Maria das Dores sonhou com um homem de túnica branca que colocou as mãos sobre suas pernas e disse: Levanta, a tua fé te salvou. Ela acordou assustada, mas, ao tentar se mover, sentiu algo diferente. As dores não tinham sumido completamente, mas era como se algo dentro dela tivesse se solto. No domingo de manhã, com a ajuda da filha, ela se arrastou até a congregação cristã no Brasil mais próxima. Não conseguiu entrar sozinha, mas, ao sentir o calor daquelas mãos que a receberam na porta, algo dentro dela disse: Aqui você vai sarar. Os irmãos a levaram até a frente, onde o pastor orou por ela. Não houve gritos, nem espetáculo. Só uma oração simples, cheia de autoridade. Quando ela tentou se levantar, as pernas, antes rígidas como troncos, obedeceram. Primeiro um passo, depois outro. E então, diante de todos, Maria das Dores começou a caminhar. Não era uma cura instantânea de filme, ela ainda sentia um pouco de fraqueza, mas a dor tinha ido embora. Como se alguém tivesse tirado um peso de cima dela. Eu não entendo como, mas eu sei quem fez, ela diz hoje, com os olhos brilhando, enquanto serve café para os visitantes na sua casa. Eu vim à igreja antes, mas era só de corpo. Hoje, eu venho de coração. Porque aqui eu aprendi que Deus não só ouve, como age. E Ele não precisa de muita coisa da gente, só de confiança. Agora, toda semana, ela está lá. Não só para receber, mas para dar. Leva pães para os necessitados, visita os doentes no hospital e, quando encontra alguém desanimado, conta sua história sem vergonha. Se Deus fez por mim, faz por você também, repete, como um eco daquilo que um dia ouviu e que mudou tudo. E assim, entre um testemunho e outro, a fé vai se espalhando. Porque na CCB, os milagres não são coisas do passado. São sinais de que Deus ainda fala, ainda toca, ainda transforma. E o mais lindo é que Ele não escolhe os perfeitos, escolhe os que estão dispostos a acreditar. Mesmo quando tudo parece perdido. Mesmo quando as forças acabam. Porque, no fim, a força não é nossa. É dele. E Ele nunca falha. O milagre completo. Aquela manhã, enquanto distribuía pães na porta da igreja, ela viu aquele mesmo senhor o que, anos antes, lhe estendera a mão quando tudo desabava. Desta vez, porém, era ele quem chorava, abatido por um diagnóstico sem esperança. Sem hesitar, ela segurou suas mãos trêmulas e sussurrou: Deus não mudou. O que Ele fez em mim, fará em você. Não eram palavras vazias, eram cicatrizes transformadas em prova. 3 meses depois, o médico balançou a cabeça, incrédulo: não há explicação médica. Está curado. O homem, agora de olhos brilhantes, ajoelhou-se ali mesmo, no corredor do hospital, enquanto ela sorria, lembrando-se de quando também chorou no chão, sem forças. A fé não é sobre ter todas as respostas, pensou. É sobre confiar em quem as tem. Reflexão final. Deus não precisa de heróis, precisa de vasos quebrados dispostos a serem consertados. O milagre não estava só na cura do corpo, mas na cadeia de mãos que se estenderam, primeiro para ela, depois por ela. A vida é feita desses elos invisíveis, onde a dor de um se torna a esperança de outro. Lição de vida. Deus não escolhe os qualificados, qualifica os escolhidos. Se hoje você se sente pequeno, lembre-se, as maiores histórias de transformação começaram com alguém que, como você, só tinha um coração aberto e a coragem de dizer: aqui estou, Senhor. Use-me, mesmo quebrado. Porque no reino dele, as fraturas são o lugar por onde a luz entra. E a luz nunca se apaga.